De boa? Eu peguei uma também que fala do Covid, então não foi tão... Massa. Uhum. E alguém pesquisou em inglês? O Thiago pesquisou em inglês. Aí depois você botou para traduzir? Henrique também. Uhum. Massa. Não, eu traduzi e depois pesquisei. Eu pesquisei, só que não foi em inglês. Uhum. Massa. E chamou a atenção de vocês alguma notícia? Foi muito diferente, assim, do que a gente ouve falar, né? De notícias do Brasil ou de notícias de outros continentes? Ou dos Estados Unidos, né? De outros países onde as notícias são mais difundidas, né? As informações são mais acessíveis e difundidas, né? Não? Foram notícias normais? Luana, sobre o que era a sua? Era dados do Covid? Então, eu peguei uma que... Eu vou ler o título. A Austrália tem primeiro dia sem contágio local do Covid desde junho. Tipo, a Austrália já tá há um tempo. Tipo, eles já voltaram ao normal praticamente lá. Eu tenho familiar que mora lá e, tipo, lá já voltaram à escola, já voltaram, tipo, tudo. E eles já estão tudo normal lá de novo. Uhum. Eles, tipo, no início, lá tava bem feia a coisa, mas depois eles melhorou. E lá a vida tá, tipo, bem normal já. Bem normal. E dessa experiência, né, que você tem família lá, que cidade que eles moram? Sydney. Uhum. Por que eles acham, ou quais foram as medidas, né, para que hoje já tivesse tudo normal? E em outras partes do mundo não estão, e para a segunda onda, né, na Europa? Uma das coisas eu acho, que não sei se é certo, mas a Austrália é tipo um continente também mais isolado, né? E acho que é porque eles se cuidaram, né? Lá. Mas eles estavam... Teve uma fase do que estava muito feio lá. Mas eles já estão bem tranquilos já lá. Uhum. Mas eu acho que é mais isso mesmo, talvez. Tipo, aqui também tá falando que as casos de doença é mais do exterior que vem, né? Nem de lá mesmo. Uhum. Do país, né? Então, de fato, quando você fala isolado, é comparado com outros lugares do mundo. É isso? É um lugar mais meio isolado mesmo, né? Sim, de fato. E com uma passagem mais cara para viajar também, né? Enfim, talvez tenha tido restrições também para entrada. É mais distante, né? Mais longe, daí acho que é mais difícil, assim, pessoas irem. Mas lá tá bem tranquilo já. Uhum. Bem. Legal. Alguém pesquisou sobre o Covid? Mais alguém teve notícias sobre esse tema? Ou sobre saúde, de modo geral? Eu peguei uma notícia sobre o Covid. Da onde? É assim, ó, o único continente sem Covid é a Antártica e sofre o impacto dos vírus no turismo. É a Antártica? Mas não era da Oceania? Você pesquisou, você quis mudar, você quis inovar a tarefa? É isso, Lu? Você não pesquisou nada da Oceania? Eu confundi. Antártica a gente viu no passado, lembra? Que até você fez uma pesquisa, uma entrevista com um colega da sua mãe, não sei, um parente, vizinho, sei lá. Hoje, no caso, e a tarefa dessa semana era para a gente falar da Oceania. Mas então tá, fala aí para a gente da Antártica, que é o continente com menos casos. Que ficou sem Covid, ficou por um bom tempo, até que os turistas levaram para lá, e daí começou lá, né? E tem dados de quantos casos, se houve morte? Deve ter, calma, deixa eu ver. Deve ter.
E Eu Léa, coloquei na Oceania, só que apareceu essa notícia, daí eu nem me toquei. Lu, veja então, depois traz mais informações para a gente, nossa repórter. Tiago, o teu tema, qual foi? Que país? Falou sobre. Falou. Deixa ele pedir pra minha irmã fechar a porta. Calma. Tá bom. Eu peguei uma notícia das Ilhas Fiji, E aí? que falou sobre as mudanças na saúde devido à pandemia, que era bem precária a situação por falta de apoio governamental, e daí por conta da pandemia melhorou bastante. Uhum. E teve apoio exterior? Ou foi só... Teve apoio da China e Taiwan, que estão querendo disputar as zonas turísticas da região. Uhum, massa. Olha que interessante, né? Como a partir das notícias a gente consegue colocar, né, pensar, na verdade, né, relacionar conteúdos da geografia, tá? Quando a gente fala, né, desse interesse de Taiwan e China num outro território, né, num outro estado-nação, né, a gente está falando de geopolítica, né? É uma política externa que envolve mais de um território, mais de um lugar, né? E que tem um interesse, né? Então, essa fonte da matéria do Thiago, né, foi bem clara já, né? Falou que ajudou porque tinha um interesse, né, no turismo, ou seja, né, no turismo certamente é para entrar mais turista ou cobrar menos nessa entrada, se é que é cobrado algo para entrar, ou desfrutar de outras áreas, né, de mais de uma área nesse território das Ilhas Fiji, por exemplo, tá? Então a gente vê que com a leitura dessa notícia, a gente relaciona a questão geopolítica, né, do continente asiático, né, China e Taiwan, certo? Interferindo lá na Oceania, lá nas Ilhas Fiji, tá? Vamos lá. E veja aqui, né, também tem essa situação. A situação de acesso à saúde é ruim e só ficou boa porque teve essa ajuda externa, né? Também pode-se questionar o IDH das Ilhas Fiji, comparar com desses países que estão ajudando, né? Ou pesquisar se há casos de corrupção para que o acesso à saúde não seja bom, tá? Estou querendo levantar temas, né, que a geografia estuda e que poderiam, né, estar relacionados a essa pesquisa aí do Thiago. Nicolas, nosso repórter que foi para a Oceania, o que você encontrou na Oceania, Nicolas? Fala para a gente. Centenas de queixas de violência contra a polícia de Fiji ao longo de 5 anos. Violência contra a polícia de Fiji? É. Por quê? Não sei. Não falava, Não mas dizia muita coisa assim do porquê. não falava. Ou seja, Não. né? O repórter aí que escreveu essa matéria poderia ter dado uma pesquisada a mais, né? Ou ter entrevistado os moradores para saber por que acham que essa violência aumentou, né? Mas a saúde é ruim e tem violência contra os policiais, não quero ir para Fiji, não. Tem mais algum ponto que você queira falar, Nicolas? Lá disse também que foram 400 graves de violência grave contra a polícia, contra os polícias. E eles falam o que é violência grave? Se é um Não. tiro, se é uma facada, ou se é só discussão, não falam. Não. Não? Tá. Ó, então essa matéria aí do Nicolas, né, foi mais ou menos. No caso, a pessoa que pesquisou, né, ou a fonte que deu essa notícia para o Nicolas, né, poderia ter pesquisado mais, né? Vocês não acham? Poderia, né? Eu fiquei curiosa para saber. Qual que é a fonte? A fonte, Nick.
Nicolas? A Luara quer saber, e eu achei bem interessante também. Onde que você pesquisou? RNZ. NRZ? RNZ. RNZ. Será que é alguma coisa da Nova Zelândia? News, notícias e acontecimentos. É uma rede de rádio, televisão, né? Uma mídia. Massa. Vitor, fala a sua, vai lá. A minha é sobre o Covid também. É que a Micronésia é uma das maiores regiões do mundo inteiro. Um dos países que mais tiveram as medidas, como eu posso dizer, rigorosas para a entrada de outras pessoas. Porque eles decidiram que se o teu país tem menos um caso de Covid, tu não pode entrar na Micronésia. Então é uma das mais rigorosas. Tava travando bastante a tua fala, querido. Mas eu entendi que as medidas restritivas da Micronésia foram positivas porque tem menos casos de Covid, é isso? Isso, e a medida foi que em pelo menos um caso de Covid, tu já não pode entrar lá. Boto fé. Porque eles são rígidos, eu acho, né? A minha também falou uma coisa assim, não sei. Olha só para trazer, já que não é tão claro para a gente, né? Não é comumente divulgado, eu pesquisei aqui na internet, né? Porque eu também não sei de cabeça. O que é a Micronésia, né? Dá uma olhada. É essa região aqui, ó, mais próxima, então, né, das ilhas do Havaí, né? Ou até mesmo do continente asiático. Eu aumentei? Não, aqui. Eu quero ler o nome de alguma ilha. Não mostra. Tá aqui. Kiribati, Marshall, são algumas ilhas, né? Palai ou Palau, não sei. Mas é essa região aqui, então, né? Ixi, não tá abrindo, meu computador demora demais para abrir a imagem. Mas tá, é essa região aqui mais ao norte, né? Micronésia. Beleza. Talvez as medidas restritivas sejam justamente porque estava mais próxima à Ásia, né? Ao continente asiático. Né? Não sei. E eles terem justamente essa boa influência, né? Mas tá. Estela, por gentileza. A sua também foi sobre Covid? Foi sobre algo muito espetacular ou normal, assim, do dia a dia? Foi sobre a Nova Zelândia, que ela tinha anunciado que tinha vencido o coronavírus, porque não tinha nenhum caso. E aí, em outubro, eles testaram, uma pessoa testou positivo de novo. Só que como eles descobriram rápido o caso dessa pessoa, eles conseguiram isolar para evitar que contaminasse mais pessoas. E você sabe onde que aconteceu isso? A matéria falava? Que lugar da Nova Zelândia? Pera, deixa eu ver aqui. Se era do norte, do sul? O nome da cidade? Não. Fala. Não. Então tá. Beleza. Giovanni, fala aí pra gente. Oi, prof. E aí, você pesquisou? Não. Não. Tá. Luísa, você tinha falado algum caso também de lugar que não tinha Covid na Iléia? Deixa eu ver aqui de novo. Iléia. Também não teve casos. Iléia, onde é que fica isso? Eu não sei. Conta pra gente. Lulu.
Mas era para ser uma notícia uma notícia de verdade? Não pesquisou? Você me mandou? Onde? No e-mail? Estou abrindo meu e-mail lá para pegar. Enquanto isso, Bruno, por favor, lê a sua para gente. Eu pesquisei sobre uma ilha que ontem teve o primeiro caso de Covid, que é... Peraí, deixa eu ver o nome aqui que eu esqueci. Beleza. É Vanuatu, ou Vanuatu, não sei. Vanuatu. Aham, aham. Daí essa pessoa já tá em quarentena nesse momento, e, assim, esse país ele fechou as fronteiras em março, que é quando tava começando tudo. Então não teve nenhum caso desde março até agora. Esse é o primeiro, porque o cara chegou de um país lá da Ásia e foi para essa ilha, eu acho que passar as férias, não sei. Que Mas massa. Uhum. Então, ó, enquanto o Bruno está falando, que massa no caso, né, ter fechado, né, a fronteira, e somente agora, né, em novembro, quase um ano depois, ter tido esse caso, né. E isso também a gente consegue relacionar com os temas de geografia, com outros temas de geografia, porque vai muito do tipo de governo, né, ou do tipo de governante, para as medidas que vão ser tomadas, né? Então, se um governante, né, um presidente, um primeiro-ministro, enfim, dependendo de como seja a forma de governo de um lugar, né, ele seja mais, ele for mais cuidadoso, preocupado, né, com a questão de justiça social ou acessos sociais, né, é muito mais fácil você ter, então, medidas mais restritivas nessa situação. Tá? Enquanto o Bruno falava, eu pesquisava um pouquinho de Vanuatu, né, e estou projetando aí para vocês agora, né. Na verdade, Vanuatu é um arquipélago, tem 83 ilhas, enfim, minúsculas. São ilhas vulcânicas, né, e estão espalhadas a uma distância de 1.300 quilômetros, de norte a sul, né, então, numa extensão de 1.300 quilômetros, a gente tem essas 83 ilhas, né, vulcânicas. Enfim, a bandeira que mostra pra gente, né, e deixa eu ver se eu encontro o mapa. Só pra gente se localizar, né, porque... Primeiro, onde que tá aqui, ó, essa imagem é bem interessante, porque dá uma referência, né, Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné aqui no norte, onde que ela tá inserida, né, e aqui mais de pertinho, então, a gente consegue ver, inclusive, um mapa físico, né, da ilha. Massa, né? Bem perto, então, da bancada de corais, né, aqui que fica a nordeste da Austrália. Massa, Bruno, curti. A Luísa tinha me mandado essa notícia aqui, ó. A Jacinda Ardern assume o segundo mandato na Nova Zelândia, após vitória esmagadora. Quem é essa mulher, né? Vamos ler, a primeira-ministra. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas existem alguns lugares do mundo, né, onde quem manda, no caso, é ainda a rainha da Inglaterra. A grande responsável, né, é a rainha da Inglaterra. Canadá é um exemplo, né, e Nova Zelândia é outro exemplo. Existem outros pelo mundo, né? Então, quem vai ser responsável, né, pelo país, por aquele território, né, é o primeiro-ministro, é a figura do primeiro ou primeira ministro ou ministra, certo? E daí é muito legal que
a gente consegue perceber nesses países, né, uma influência da mulher, né, na política, uma influência de pessoas homossexuais também na política, né, ou de pessoas negras. Então, isso traz como exemplo para o resto do mundo, né, que, na verdade, independente do seu sexo, da sua orientação sexual, da sua etnia, né, você pode governar um país, né. Então, essa notícia é bem interessante, bem legal você ter pesquisado sobre isso, Luísa. É aqui do começo de novembro, né, está falando, então, que ela vai por mais 4 anos, né, eu acho que dura 4 anos lá também. Vai governar, então, a Nova Zelândia. Massa. E a origem dela é Maori, né? Porque tá falando que ela prestou um juramento em inglês e Maori. Enfim, tem 40 anos, tem perspectivas muito diferentes, talento, experiência. E como acontece em tempos de crise, um enorme compromisso com o país, né? Um pouquinho que eu falava antes, né? Que ela foi elogiada durante a crise do coronavírus, né? Ela recebeu 50% dos votos. E olha só, de 5 milhões de habitantes, a Nova Zelândia registrou apenas 25 mortes. A referência, então, pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que é aquele órgão dentro da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Massa, legal. O que mais? Yasmin, você pesquisou? Falta Yasmin, falta Henrique. Não fez a Yasmin. Henrique, fala pra gente, então. Compartilha aí a sua notícia. Oi? Vani, dá um Google aí numa notícia agora, vai. Yasmin também. Estão com a câmera desligada, podem abrir uma outra aba e já pesquisar. Luara, veja se você encontra também do continente da Oceania. Ô, prof, eu vou ter que sair agora. Sai no meio da aula? Eu marcou pra ver a Escola Tendência, porque semana que vem eu vou viajar, daí é o último horário. Ah, tá. Beleza. Tchau, boa sorte. Desculpa. O Henrique falou aqui, a minha pesquisa dizia que o Arlen estava comemorando o encerramento de 4 meses de lockdown. Nossa, já faz 4 meses que acabou o lockdown. Pode ser Yasmin de Baleia Morta. Mas o que é Arlen, Henrique? É o nome de algum lugar? Eu não sei, desculpa. Arlen. Prof, eu vi uma que mais de 50 baleias morreram encalhadas na costa do país essa semana. Na última Qual semana, país? não sei, pera. Qual país? Tá ali Nova Zelândia, mas eu pesquisei da Oceania. Sim, mas a Nova Zelândia faz parte da Oceania, isso mesmo. E quais são as causas? Quais são as causas, Yasmin? Já pesquisaram? Sabem? Não sei, tá dizendo ali que é encalhada. Pera que eu vou dar uma olhada pra ver se eu acho. Por que elas encalharam? Vai lá. Tá, o Henrique, enquanto isso, aqui no chat está falando, né? Que é em Melbourne. Melbourne é Austrália ou é Nova Zelândia? Na verdade, Melbourne, esse nome
Tem em vários lugares do mundo, se não me engano. Acho que é Austrália. Não sei. Austrália. Aham. Austrália, aham. Massa, Henrique. Então tá, então eles acabou agora. Ah, foram 4 meses de lockdown. E daí eles estão comemorando agora que acabou. Uhum. Na verdade, sua notícia coincide muito com a da Luana, né? Ela falou que os parentes dela lá passaram por bastante medidas restritivas, e daí agora já tá bem tranquilo, né? Uhum. Beleza. Qual foi a fonte que você pesquisou, Henrique? Euronews. Beleza. Vejam que a fonte, né, tem euro ali de Europa, mas deve ter filiais no mundo todo, né? Repórter no mundo todo, ou pequenas mídias que mandam notícias, então, para a Europa e a Europa divulga. Uhum. E aí? Mais alguém? Yasmin, descobriu a causa, Giovanni? Conseguiu pesquisar? Como assim pesquisar, pô? Você não fez a tarefa? Eu quero saber se você pesquisou agora, igual eu pedi. Ainda não, eu tava pesquisando. Por isso que eu demorei pra desmutar. Ah, tá. Então tá, vai lá, tô te esperando. Não, prof. Mas mais de 200 animais foram encontrados mortos na última semana. Caraca! Estranho, né? O que podem levar animais a morrerem, a serem encontrados mortos? Ou uma baleia encalhar? Alguém tem alguma noção? Poluição. Uhum. E para uma baleia encalhar? Maré baixa. Às vezes elas se perdem também, né? Essa notícia passou em vários lugares das baleias. Eu vi, tipo, no Instagram. Ô, prof, Massa. Uhum. Fala, Gil. prof, eu posso falar sobre a situação do coronavírus na Inglaterra? Não, na Oceania. Tá. É porque na Inglaterra teve umas coisas que aconteceram agora, eu achei interessante. Ah. Tá. Enquanto a gente espera aí o Gil, que vai trazer uma notícia quentíssima da Oceania, né? Quero terminar esses 10 minutinhos aí de aula. Ah, tá. Sugerindo para vocês fazerem um meme. Achei. Tá, vai lá, Gil, fala aí. É uma notícia de uma... Tá aberta. Uma notícia de um homem que achou a filha depois de 6 anos. A filha dele chega na costa da Austrália depois de um mês perdido no mar. 6 anos, ele estava procurando a filha. Não. A filha dele filha de tinha 6 6 anos e chegou na costa da Austrália depois de um mês perdido no mar. E ela estava viva? Ou foi o corpo que ele Sim. encontrou? Uau! Sim. E o que Eu acho aconteceu? que tava viva. Foi algum acidente? Não, calma aí. Ô, E costa desgraça. da onde? Calma. É na Tasmânia. E na cidade de Uladula. Ela estava embarcada? Sim. Daí tava com o leme danificado. Caramba! Que agonia! E ela estava sozinha? Com quem uma criança de 6 anos estava? Calma. Calma. É porque tá aparecendo um monte de anúncio, eu não consigo ler. Ai, é um saco isso, né? Putz, grila.
eles queriam fazer uma viagem sobre o pai e a filha queriam fazer uma viagem sobre a costa da Nova Zelândia, e o plano deu errado, porque eles enfrentaram uma tempestade que causou estrago na embarcação e mudou a rota do barco. Deixou os dois perdidos no alto mar. Daí o cara teve que ficar mais alguns dias na cidade e pretende consertar o barco. Entendi. Mas então a criança estava com algum adulto, né, pelo jeito? Tava, isso. Ah, beleza. Obrigada, Gil. Gostei aí da super matéria quente. Enfim, gente, por que eu peço para vocês pesquisarem notícias, né? Porque, a gente consegue relacionar vários temas da geografia, né? E dois, por mais que aconteçam coisas bizarras, né? Assim, no sentido de não imaginadas, ou muito diferentes, ou incríveis, né? Tanto para o lado bom como para o lado ruim, né? É muito comum, de modo geral, a gente encontrar as mesmas matérias ao longo dos países, ao longo, né, dos tempos e dos anos, né? Quando a gente fala de influência de outros países, ou de eleições, ou de saúde, aí o coronavírus, que é a atualidade, né, já faz tempo, né, quase um ano, a gente vai encontrar, ou até mesmo esse último caso aí que o Gil trouxe, que a Yasmin trouxe, né, de baleia encalhado, de animais mortos no mar, a gente encontra no mundo todo, né, então a gente vai relacionando, né, esses temas, ou de violência policial, né, e sabendo só as causas e as consequências que são diferentes, né? Isso é que vai diferenciar, vai ser diferente ao longo dos países e dos continentes, porque a causa que leva uma baleia a encalhar, ou a causa que leva uma violência policial, né? E a consequência disso vai ser determinada pela política de um Estado-nação, né? Ou pela cultura daquele povo, certo? A gente tem 5 minutinhos, e eu quero começar com vocês agora um trabalho que vai ser apresentado, né, vai ser trabalhado, vai ser finalizado, tá, na terça-feira, na próxima aula, tá? Todo mundo aqui tem Instagram, tem Facebook, todo mundo aqui vê meme, né? O que é meme? Alguém sabe me dizer? Por que eu tô perguntando isso? Né? E por que eu tô chegando nesse assunto? Por quê? Eu quero que vocês façam um meme. Shitpost. Shitpost. Então, na verdade, um meme, né? Uma montagem com alguma coisa também. Uma montagem, isso. Olha só, isso, Henrique, uma postagem engraçada, piadinhas, uma postagem com piada embutida, né? Ou então, é uma imitação, né? Igual essa fonte aqui que eu pesquisei agora para trazer para vocês, né? De um site chamado Significados, tá? Significa imitação, né? E normalmente essa frase, esse vídeo, essa ideia, esse desenho, ele se torna um vírus, né? Ou seja, ele é viralizado facilmente na internet, seja no WhatsApp, no Facebook ou no Instagram, tá? O que eu quero que vocês façam, gente? Um meme, tá? Memes do Zap. Meme do quê? Memes do Zap. Zap. Sim, depois a gente viraliza, mas calma, vamos manter aqui interno, tá? Um meme, né? Detalhe, gente. Acho que foi no começo desse ano, né? A gente trabalhou um pouco sobre preconceito, sobre racismo, né? Sim, eu percebi, Henrique. Eu tô ligada aqui fazendo a chamada pós-aula também. O meme que vocês vão criar, eles não podem conter preconceitos, tá? É para ser engraçado, mas sem ser pejorativo, tá? Por quê?
vocês vão falar sobre algum continente que a gente estudou, né? Esse ano a gente falou sobre a Oceania, falamos sobre o continente africano, sobre o continente asiático e sobre o continente europeu, tá? Então, isso que vocês vão criar, ele pode estar relacionado a apenas um continente ou comparar um continente no outro, tá? A sugestão que eu dou é fiquem atentos, né, aos memes que vocês vão receber, ou pesquisem memes agora, seja no WhatsApp, seja na internet, no Insta, tá? Para que vocês possam criar o de vocês. Não vale copiar. Tem que ser sobre a Oceania? Sobre o quê? Pode fazer um vídeo. Sobre a Oceania? Tipo TikTok? Pode fazer Nossa, vídeo, Thiago. GIF, Gil, Oceania, África, Ásia ou Europa, ou todos esses. Algum continente que a gente estudou. Beleza? Vocês têm 3 minutinhos só agora, né? Vocês podem começar a pesquisa agora, né? E já pesquisar para que terça-feira a gente apresente aqui e troque. Não, Henrique. Cria em cima de um que já existe, assim, faça algo diferente. Ou se você vê um meme que fale do continente africano, pode pegar a ideia e até fazer uma adaptação e falar do continente da Oceania. Tá? Lembrem que trabalhamos aspectos físicos, né, dos continentes, aspectos culturais e aspectos econômicos, né, ambientais, certo? Então, esse meme pode falar de uma dessas características desses continentes, tá? Eu vou escrever lá no Classroom já essa tarefa, tá? Pesquise e faça um meme relacionado ao continente XYZ, tá? Que não seja pejorativo e não tenha preconceito. Para quando? Para terça-feira, dia 17. Tá bom? Beleza? É isso, um beijo, queijo. Boa sexta-feira 13 para vocês. Bom final de semana também.